A gordura teimosa acumulada ao redor, principalmente aqui da barriguinha, dos quadris e dos flancos, costuma ser uma das maiores fontes de frustrações para quem busca uma melhoria, principalmente na composição corporal. Muitas vezes tentar-se combater esse acúmulo por meio de restrições calóricas, principalmente treinos exaustivos, e percebe-se que esse peso em excesso em si não se torna um desequilíbrio principalmente metabólico. Então é isso, precisa se emagrecer para se tornar mais saudável, mas sim, a recuperação da saúde metabólica para consequentemente eliminar o excesso de gordura. Você vê que são etapas. Existe um protocolo científico que são 3 passos focados no controle hormonal e na redução da inflamação celular, que é capaz de reprogramar o metabolismo para utilizar essa gordura profunda como combustível natural, sem a necessidade de você fazer muito déficit calórico. Então é isso. Primeiro passo desse protocolo consiste em regular os hormônios que atuam principalmente no armazenamento dessa energia no corpo. A insulina, entre os 600 hormônios que circulam no nosso corpo diariamente, no nosso organismo humano. A insulina é o principal responsável por ordenar principalmente as células que estoquem gordura e desativem principalmente os hormônios queimadores de gordura. Quando os níveis de insulina estão altos e elevados, a gordura biologicamente são bloqueadas. Aos macronutrientes substitui são como se fosse o que tem dados científicos falando que o que gera esses picos de insulina são principalmente carboidratos que a gente acaba ingerindo, que são a base de muito açúcar. Então é isso, a gente precisa ter gorduras, precisa se alimentar de gordura saudável. Por essa razão, a substituição de alguns alimentos estratégicos que impactam principalmente na sua glicose, que é nossa amiga vai ser a nossa insulina. Então, para que a mudança metabólica aconteça, recomenda-se principalmente o que você remova da sua rotina alguns alimentos que provocam grandes picos de açúcar no sangue, muitos dos quais são rotulado como saudável para a gente, é vendido como saudável. Entre eles estão o que? Aveia, cereais matinais, pão de todos os tipos, grão de bico, cereais, algumas determinadas frutas, quinoa, arroz integral principalmente, leguminosas como feijão, lentilha. Lembre, não quer dizer que você não vai comer isso, mas nessa etapa que você vai precisar substituir. Por quê? A insulina precisa manter estável. Então, algumas coisas, ovos inteiros, dá preferência mais às proteínas, que vai te ajudar principalmente nesse processo. Então, são alimentos que vão ser essenciais, como a construção de osmóleos, como a proteína de alto valor biológico. Esses alimentos que são rotulados principalmente como saudáveis. Então, pão de todos os tipos logo pela manhã, como a gente está falando, fruta, shake, açucarados, quinoa, arroz brancos e integral, batatas leguminosas, lentilhas, grão de bico. Lembre, não quer dizer que você não vai poder ingerir esses alimentos, mas priorize em manter a sua insulina estável logo pela manhã. Então, é o que a gente pode ovos inteiros, proteína da carne vermelha, frango. Então são coisas que vai te ajudar a você não ter logo pela manhã aquele pico de insulina, onde vai bloquear principalmente esse processo seu de usar a gordura como fonte de combustível. Então, vamos lá. Então precisamos fazer ingestão principalmente de gorduras saudáveis, nessa primeira etapa. No segundo passo do protocolo, focar principalmente na eliminação da inflamação celular crônica, que é apontada pela literatura principalmente como a segunda grande causadora de acúmulo de gordura na região abdominal. Diferente da inflamação aguda, que ocorre temporariamente, principalmente ela ocorre para curar principalmente lesão física, inflamações crônicas e silenciosas que danifica principalmente os receptores localizados da membrana das células. Cada uma das milhares de células que a gente tem, os receptores que precisam captar principalmente os sinais dos hormônios queimadores de gordura, quando na inflamação na membrana celular. Essas anteninhas, por exemplo, bloqueiam principalmente a mensagem hormonal. Não chega até as mitocôndrias, que são as usinas de energia onde a gordura queimadora está. Aí ficam bloqueadas
bloqueada, o corpo acaba armazenando mais energia, então mais inflamação ainda, criando um ciclo que acaba prejudicando mais ainda o seu metabolismo. Os maiores agentes causadores dessa inflamação celular na alimentação, de uma forma geral, são os óleos vegetais refinados, principalmente de sementes, frequentemente utilizados na preparação de refeições, óleos de canola, algodão, de soja, girassol, farelo de arroz, amendoim refinado, são gorduras altamente estáveis que sofrem oxidação. Então, estudos relevantes mostram que o consumo de uma porção pequena de batata frita, um exemplo, preparada nesse tipo de algum desses óleos oxidados, que é equivalente a mais ou menos 25 cigarros, entendeu? Para reverter esse dano celular, a ciência mostra que a gente precisa manter a nossa gordura saturada estáveis, como o que a gente pode fazer a preparação dos alimentos com manteiga ghee, gordura de porco, óleos monossaturados principalmente. Essa preparação assim, o azeite de oliva, azeite de extra virgem, além dos óleos vegetais e adoçantes e artificiais, né, que não são legais, a gente pode fazer essa troca, substituir como sacarose, principalmente outro que aspartam. Então, lembre que são pequenas coisas, até a sua bebida energética também, ela não vai te ajudar nesse primeiro processo. Lembre, são hábitos saudáveis que você vai construir ao longo do tempo. Não é a vida toda que você vai ficar fazendo esse tipo de manipulação, de dar preferência a alguns alimentos ou não, porque lembre, são etapas da vida. Quando você conseguir queimar essa gordura visceral, você já vai fazer outro tipo de protocolo que vai te ajudar mais ainda, entendeu? São trocas, aos poucos a gente vai fazendo troca, mas nesse primeiro momento, como a gente tá falando da gordura visceral, então é ideal mesmo você tirar esses alimentos que acabam te inflamando as suas células. Então, o terceiro passo do protocolo aborda principalmente o tempo da alimentação, é o limite diário de carboidrato. Cada vez mais que o corpo recebe uma quantidade de alimentos, mesmo que seja um lanche considerado saudável, ocorre uma liberação principalmente de insulina, o que interrompe o processo da queima de gordura por várias horas. Evita-se hábito, principalmente evitando esses hábitos de você ficar beliscando uma refeição entre uma refeição e outra. Então, manter a insulina baixa permite que o metabolismo acesse principalmente as reservas de gordura profunda numa estrutura mais eficiente de dias da semana. E lembrando isso, você tem que manter a constância. Então é isso, a janela de 4 a 6 horas mais ou menos de uma refeição entre outra, completando-se mais ou menos, como a gente fala, de 4 a 6, né? Sem ter muito esses lanches intermediários entre uma refeição e outra. Lembra que o processo agora, a meta, como a gente está sempre falando, é você usar essa gordura que você tem maximizada dentro de você. Então é isso. Para completar a organização das refeições, estabeleça principalmente um limite. Um exemplo, você em média de 100 gramas de carboidrato totais durante o dia. Durante o seu dia, você vai ter uma média de 100 gramas de carboidrato. Lembre-se disso. A redução dos carboidratos aumenta principalmente o consumo da proteína. Você vai reduzir o carboidrato e vai aumentar o consumo da sua proteína diária. Ovos, principalmente o que é a carne, a preferência a carne branca, vai te ajudar demais. Porque a proteína ela vai ajudar principalmente a você reduzir principalmente essa questão daquela fome toda hora que você acaba tendo, entendeu? Ela vai ajudar a diminuir mais ainda nesse processo dessa sua perca, porque querendo ou não, ajuda até também você não tá aquela aparência de emagrecer e ficar aquela aparência flácida. Então é isso, e também de recuperar para você não ter aquela questão de perder o peso e depois recuperar ele de novo. A proteína vai te ajudar demais nesse processo. Então é isso. O reduzir os alimentos de alto impacto à sua insulina. Não esqueça disso. São os óleos inflamatórios que representam principalmente um tempo natural da digestão no seu organismo. As células recuperam a sensibilidade hormonal necessária para que o emagrecimento aconteça de forma mais natural e principalmente consistente. Para acompanhar mais análise científica,
Lembra, se inscreve no canal para você ver algumas dicas diárias que a gente pode tá compartilhando com você. Então são esses 3 pontos que a gente falou agora que vai te ajudar demais na tua missão, tá certo? Melhorar a sua alimentação, principalmente a matinal, né? Deixar ela mais fracionada durante o dia, dar preferência mais às proteínas, principalmente, e ver qual os tipos de óleos, de óleo que você está usando para fazer no preparo da sua alimentação e organizar a questão, distribuir, né, a forma do carboidrato durante o seu dia. Lembrando, pessoal, qualquer dúvida, procura um profissional da área que possa te ajudar na tua missão. Aqui a gente está apenas dando dicas, sugestões que você pode seguir, né? Então é isso, um forte abraço, até a próxima, se Deus quiser, viu? Tchau, tchau.